Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Desvendando Planilhas. Hoje nós vamos falar sobre a função soma-c, que dá continuidade aí nas aulas que a gente está tratando sobre como a gente faz essas condições com base no C, né? A aula anterior que eu trouxe aqui foi sobre conte-c, inclusive nós vamos usar como base a planilha que a gente montou aqui, tá? E como que nós vamos usar a função soma-c? O que ela faz basicamente? A gente vai criar uma condição para que, se for verdadeira aquela condição, a gente soma um valor. Basicamente isso. Então, o que eu vou fazer aqui? Se a categoria for boa, eu quero que some um valor. Se for média, eu quero que some um valor. Se for ruim, eu quero que some esse valor. Nós vamos ver quantas categorias foram ruins, né? A gente já viu a quantidade de ruins, quantidade de médias e quantidade de boas na aula anterior. Só que agora eu quero ver quanto que esse valor representa. Isso você pode criar sua regra, como sua necessidade tá. Nesse exemplo aqui, nós vamos ver, somando todos os valores ruins, quanto que ele representa. Somando todos os valores médios, quanto isso representa. E somando todos os valores bons, quanto isso representa. Então poderia ser um exemplo no seu dia a dia. Fosse uma lista que tivesse o vendedor, né? Uma lista de vendedores, por exemplo, que cada um vendeu tanto, né? Então cada venda, o valor da venda e o nome do vendedor. E você poderia somar todos os valores que representam ao Joãozinho, a Mariazinha, enfim. Se pudesse somar os valores de acordo com o nome que tivesse do lado. Nós vamos pegar aqui como essa categoria, mas você pode usar para o seu caso especificamente. Se você quiser ver algo mais específico, deixe nos comentários e não deixe de se inscrever para ver as próximas aulas, beleza? Que eu vou trazer muita coisa legal aqui no canal ainda. Então vamos lá, como que a gente faz usando o soma-c? A gente coloca o igual aqui, como em todos os outros casos anteriores. Quem não conhece esse exemplo aqui, recomendo que volte no ano anterior. Isso aqui é um valor que uma pessoa foi acumulando ao longo dos meses do ano, tá? Então 150 foi em janeiro, em fevereiro 120, a gente classificou como ruim, médio ou bom. Então aqui as regras, né? Eu não vou falar de novo, para quem já viu, pode ficar repetitivo. Eu não recomendo que você que não viu ainda volte nas aulas aí, que eu vou deixar na descrição também, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, como que a gente vai puxar essa função? A gente colocou o igual aqui. Vamos começar a escrever soma. Já viu, ó, que tem várias somas, soma quad, soma produto, somar produto, né? Soma C, que é o que a gente quer. E existe o soma Cs também, que se você tiver interesse, é basicamente a gente ter várias condições, né? A gente coloca teste lógico, se for verdadeiro, ele soma. Aí ele vai para outro teste lógico. Se for aquele outro teste lógico, ele soma. Se for um terceiro teste lógico e for verdadeiro, ele soma. Só que isso vai considerar o primeiro que der verdadeiro. Assim como na função Cs, tá? Então, mas se você quiser uma aula específica sobre soma Cs, deixa nos comentários aqui para eu saber. Mas vamos ver no caso soma C, que é o mais simples de entender. A gente dá um tab, que ele já deixa pronto pra gente aqui. A primeira coisa que a gente vai ter que colocar é o intervalo, tá? Que intervalo é esse? Que nós vamos buscar, a gente vai comparar com a referência, que no caso nosso é o ruim, tá? Que intervalo que nós vamos buscar? A gente vai buscar na categoria. Que nem na aula anterior eu falei, você pode selecionar o intervalo D3 até D14, mas o que eu prefiro fazer? Eu prefiro selecionar a coluna inteira. Porque a gente sabe que essa coluna inteira aqui, ela busca categorias, né? Se a gente for preenchendo valores aqui, por exemplo, janeiro do ano seguinte, e for daqui por diante, vai continuar sendo as categorias aqui para baixo. Então, eu já seleciono a coluna inteira, e tem um benefício disso também, de quando a gente for arrastar para fazer a mesma coisa em médio e bom, não vai dar problema. Mas vamos por partes para não complicar muito a cabeça de vocês. Então, o primeiro fator que a gente tem que buscar é o intervalo que nós vamos buscar a categoria. A gente já colocou aqui, né? Então, a coluna D. Ponto e vírgula. Agora, o que ele vai buscar nessa coluna? Ele vai buscar quais são ruins. Então, a gente coloca aqui, a gente poderia colocar os aspas ruim aqui, tá? Só que isso não é bom, porque se a gente mudar por algum motivo, que nem na aula anterior que eu mostrei, que a gente mudou para R, por exemplo, RMB, ele perderia essa referência. Então, vamos deixar em função, e eu sempre falo aqui nas aulas do canal, o que vocês puderem deixar em função de uma célula, deixem, porque fica mais fácil de automatizar as operações que você for fazendo do Excel. Então, a gente deixou como ruim aqui, ponto e vírgula, então a gente está buscando os valores que são ruins aqui nessa coluna, o que é ruim, e a última aqui é o intervalo da soma. A gente vai mostrar qual é a coluna, ou qual é o intervalo, né? Que no nosso caso aqui vai ser a coluna inteira, que ele vai buscar o valor. E fecha parênteses. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele vai pegar a coluna D, vai ver qual é ruim aqui. Então, ele vai lá, uma por uma. Chegou no ruim aqui, outubro, por exemplo. Opa, ele é ruim. Ou seja, verdadeiro. O que acontece? Soma o que está a referência que a gente está da coluna de soma. Então ele vai somar 70. Continua. Ah, é médio? Não é, então é falso. Opa, chegou nessa outro ruim aqui. Então vamos verdadeiro. Então vamos buscar a soma lá. Soma 50. Então vai dar 120. Vou dar um enter aqui, ó, 120. Um detalhe que ele não está em reais aqui, tá? Você pode selecionar o intervalo que você quer deixar em reais já. Já vou selecionar até os de baixo também para já ficar certo. Você pode vir aqui em cima, ó.
que tem já em reais, português aqui, né? Português Brasil. Ou você pode selecionar também, clica no botão direito, vai ter aqui, ó, formatar células. Ele vai abrir esse modalzinho aqui, né? E a gente coloca moeda. E ó, você pode escolher já automaticamente, ó, ele tem várias moedas aqui, já vai estar, no meu caso já está reais aqui, se o seu não tiver, você pode selecionar. Quantas casas decimais você quiser, pode ser uma, sem nenhuma, eu recomendo deixar 2 mesmo, e ok. Ó lá. Por que tá cheio de hashtag aqui, ou jogo da velha? É porque ele não cabe nessa coluna, né? Então você dá 2 cliques aqui, ó, já uma dica para vocês. Se você der 2 cliques aqui, ele já vai ajustar a coluna para caber o valor que a gente precisa. Então vou dar 2 cliques, ó. Ele já ajusta. Você poderia arrastar para o lado, ó, e testando. Se você dar 2 cliques, ele fica exatamente o tamanho que precisa. Uma dica legal para você aí. E como que a gente faz para adaptar para do ruim, médio e bom também aqui? A gente pode simplesmente arrastar para baixo aqui? Sim, nesse caso a gente pode, mas eu vou explicar o porquê. Tem casos que a gente não poderia fazer isso. Na aula anterior eu até mostrei, né, no caso de quando a gente não seleciona as colunas inteiras, que aqui no caso a gente está selecionando a coluna D inteira e a C inteira. Mas vamos supor que na sua coluna tivesse outra coisa aqui embaixo que você não poderia listar a coluna inteira. Você só quer buscar de um intervalo específico. Quando a gente arrasta para baixo, o Excel tenta buscar um padrão. Eu já expliquei isso em outras aulas. Para quem já ouviu isso, não custa nada reforçar. Ele tenta buscar um padrão. Então, se a gente arrasta para baixo, ele vai tentar arrastar todo o padrão para baixo também. Nesse caso, não tem como, porque ele está a coluna inteira. Então, não tem como você arrastar a coluna inteira menos 1, né, para baixo. Ele vai continuar sendo a coluna inteira. Mas se fosse, por exemplo, de C3 até C14 e aqui D3 até D14, ele ia arrastar para baixo também. Então, ia ficar de C4 até C15 e de D4 até D15. Ia ficar um valor vazio, ia ficar totalmente deslocado o que a gente precisa, tá? Então, vocês têm que tomar muito cuidado quando for arrastar isso, tá? Nesse caso, não tem problema, porque o valor G3 aqui, ele é variável. A gente quer que ele arraste para baixo. Quando a gente arrastar para baixo, a gente quer que busque médio. Então, ele não é fixo. Quando a gente arrastar de novo para baixo, a gente quer que ele busque bom. Então, não tem problema. Então, a gente vem aqui, ó. Agora, a gente tem o valor de ruim, que foi o total 120, de médio, total 410, e de bom, o total 890. Então, só para um teste rápido que a gente pode fazer, se a gente grifar tudo aqui, o valor aqui embaixo, o meu está aparecendo aqui, ó, 1420. Se o seu não estiver aparecendo esses valores aqui, você pode clicar com o botão direito e habilitar aqui, tá? Ó, o seu soma, vê se ele está selecionado. Ó. Se não tiver selecionado, ele não vai aparecer. Clicou com o botão direito, habilita a soma, ele aparece. Uma das primeiras dicas aqui do canal, então por isso eu recomendo você poder assistir as outras aulas anteriores. Por mais que seja uma coisa que você já saiba, dá uma olhadinha lá que pode ser que você aprenda algum detalhe. Beleza? Então vamos lá. 1420. Teoricamente, se a gente somar todos os valores de ruim, médio e bom, tem que dar 1420, né? Aqui. Vamos ver se bate. 1420. É uma forma de você validar se você não deixou nada de fora. Beleza? O que eu tinha para a aula de hoje é isso. Espero ter ajudado você. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva. Deixe seu like para ajudar no canal que está bem no comecinho ainda, mas eu espero trazer muito conhecimento legal para você aprender a utilizar o Excel no seu dia a dia. Beleza? Até a próxima aula.